Olá, eu sou o Ricardo, esse é o Pretexto. O nosso convidado de hoje fez parte de um grupo de humoristas que marcou a época no Brasil. Eu tenho o privilégio de conversar hoje com ele, Cláudio Manuel. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Pretexto, viu? Obrigado, Prazer. obrigado pelo convite, né? Em tempos de pandemia, isolamento social, qualquer pretexto para se ter uma boa conversa é bem-vindo, né? Então, obrigado pelo convite. Espero que seja. Cláudio, o que você tem feito na quarentena? Cara, você é de atividades dentro de casa, né? Doméstico. Você tem tantas tarefas domésticas que isso no início do processo, digamos, eram mais assim relevantes. Eu descobri quantos da minha casa, onde guarda detergente, perfeito. A coisa de você ter que virar um casal, digamos assim, escandinavo, né? Eu sou casado há muitos anos, mas efetivamente, por hábito, tradição, má educação que seja, as tarefas domésticas caem muito mais na carga da mulher, que minha mulher que trabalha também, é profissional e tudo, mas eu, porque sim. E ela sempre deu uma bastante dura nisso. E agora realmente as coisas estão. Ainda ela tem muito mais iniciativa e, digamos assim, gerência, mas tem isso e outras coisas do tipo isso, reuniões com pessoas, a vida continua, então tem projetos que eu estou sendo tocando, que tem que ter, faz call quase todo dia, algumas lives como essa de convite. Eu tô com uma live semanal que deve ir para o YouTube agora, começou nas redes de cada um dos integrantes, que chama Zoeira Sem Partido, que a gente começou no meio de onda. Aí está fazendo todas as quartas-feiras, está sendo bem legal, com uma jornalista de São Paulo, a Madalene Laxco, que era da Jovem Pan, e é da Gazeta do Povo hoje, das próprias plataformas, e um outro que é o Joselito Miller, que é um jornalista, ficção, personagem lá que mora em Natal, e a gente tem feito toda semana, tem sido uma atividade também bacana. Leitura, né? Leitura também é bom para você. Eu até por causa dos projetos que eu enveredei um pouco com o negócio de documentário, então você tem muita pesquisa sempre, então você acaba tendo sempre material para ler, matar alguma coisa, aticar algumas coisas que estavam aí, tipo, desde arrumar algumas gavetas até ler alguns livros que estavam ali empilhados. E série, né? E a gente também tem que agradecer que você pensar que a última pandemia dessa proporção, não dessa proporção, que essa proporção nunca existiu. Há 100 anos atrás você não tinha esse tipo de ferramenta, né? Você não Pois tinha é. para o bem, porque as coisas eram muito mais distantes, então os contágios também eram muito mais difíceis, e para o mal, porque você não tinha como combater o tédio e outras coisas. Hoje a nuvem ajuda tudo, né? Ajuda a gente a estar encontrado, ajuda a gente a ver coisas, a saber de coisas, discutir com as pessoas, encontrar as pessoas, mesmo que seja virtualmente. Então, em muitas palavras é isso. Muito bem. Ô, Cláudio, antes de você entrar na Globo, É, você trabalhou como monitor de acampamento, atuou como boneco Falcon, foi gerente de bandejão, dono de bar. Se eu pois é. fosse fazer uma vida, um filme sobre sua vida, também poderia se chamar Ninguém Sabe o Duro Que Eu Dei? Pois é, não, claro, a gente vê ali a chamada classe média baixa, que é pobre, né? Esse então a gente tinha que ralar cedo até para ter as coisas. Eu comecei, por exemplo, o primeiro trabalho remunerado foi esse negócio de animar festa infantil, que juntou eu e o Madureira, que na verdade é Marcelo Garmater Barreto, a gente estudava junto no colégio de aplicação, mas um dos personagens desse coisa de animar festa infantil, que era o Gran Circo, Pessegonha, era o Palhaço Madureira, que era o Marcelo que fazia. Bussunda também estava, o Bussunda era mais novo que a gente, e eu fazia o boneco Falcon, o homem mais forte do mundo, essas bobagens. Fazia também um boneco de ventríloco, eu era o boneco, um amigo, era o professor era tipo o ventríloco. E aí depois foi isso que você falou, aí casei cedo, porque arrumar, né, pagar as contas, aí tinha tido um bar que fez, por acaso, muito sucesso, um bar chamado Emoções Baratas, que é até o nome da minha produtora hoje, nos anos 80, que era num clube judaico que a gente jogava bola, que tinha falido por uma cisma na comunidade, lá por questões, né, do sionismo. E aí o clube era meio assim abandonado, meio inconcluso, e tinha uma quadra de futebol conclusa. A gente jogava lá direto e a gente convenceu a diretoria de velhos comunistas a ceder o espaço que tinha lá meio para a gente fazer um espaço cultural, um bar.
que aí explodiu, porque a gente não sabia, que foi logo assim na vizinhança da abertura, 81, por ali, que tinha um movimento. A gente inaugurou 2 semanas depois do Circo Voador, no Arpoador. E tinha um movimento do rock que a gente não sabia, que era Blitz, Paralamas, Legião, essa coisa toda. A gente se propôs a ter uma casa de música ao vivo, então bombou. Aí bombou dois verões, mais ou menos, a gente interrompeu antes que desse merda, e fui trabalhar depois de um tempo na PUC, por causa de uma fama que eu ganhei, por causa que eu tocava esse bar, que eu poderia ser um gerente disso. Um amigo meu era o gerente geral do bandejão da PUC, ele foi fazer outras coisas, me chamou para trabalhar. Depois que ele saiu, eu entrei no lugar dele. Eu fui tocar bandejão, refeição industrial, 4.000 refeições por dia, aquela coisa. É bom que você aprende, é um pouco de vida real, né? Você sabe aquela coisa, você sai de casa de mãe, né? Casei, fui morar com a minha primeira mulher, minha esposa, e aquela coisa que ferido não tem socorro, você tem que, dane-se que você não está bem hoje, a vida tem que continuar, então você ganha um tanto de humildade quando você cai no processo da labuta, né? E aí quer dizer, a gente foi fazendo isso até que, numa viagem que a gente fez para a Europa, eu, o Sunda, Beto e mais um amigo, que a gente fez viagem totalmente de carona, de duro, meu pai arrumou uma passagem de navio, eu era amigo do presidente do Lloyd, e a gente decidiu que na volta a gente ia tocar a revista, o jornal, que a gente fazia diletantemente, o Caceta Popular, íamos procurar uma editora e transformar aquilo numa coisa periódica, normal. Eu e Bussuna eram os únicos que não tinham emprego, o resto já era engenheiro formado, cacete, aí tocamos a revista, que aí foi dando em coisa da revista, a gente fez um show junto com o pessoal do Planeta Diário, do show, a gente acabou fazendo um carnaval, sendo chamado para TV Pirata, fomos redator de TV Pirata, e pronto, deu até hoje. Tem um diálogo que eu acho sensacional. Eu vou só falar as palavras do diálogo. Eu queria que você explicasse, tá? Da onde é esse diálogo e o que ocorreu. Você estava na praia, alguém chegou e falou: e aí, irmão? E aí, brother? Não foi na praia. Eu estava indo jogar bola. Não foi na praia? Foi nesse lugar, até que eu tive o bar, que tinha essa quadra de futebol de salão, na rua São Clemente, frente à casa de Rui Barbosa, que eu estava indo jogar minha pelada, e daqui a pouco eu vi isso. E aí, irmão, eu pensei, pô, alguém evangélico, né, que vem aí interpelar. Aí eu pensei, tudo bem, irmão? Eu falei, tudo bem, somos todos irmãos, aquela coisa. Não, ele falou, não, eu sou irmão mesmo. Aí eu pensei, você queria falar de Jesus, trazer a palavra. Aí eu cheguei assim, eu sou filho de Dalmo, seu pai, não sei o que. O meu pai tinha digamos, essa prática também da época, né, né, ali do início, tá aí Jorge Amado, só você ler Jorge Amado, é só você ler Nelson Rodrigues, essa coisa toda, que é coisa de ter, digamos assim, famílias múltiplas, né, casas, assim, que algumas delas eu só fui descobrir adulto, porque não era interesse dele revelar, compartilhar. E, obviamente, as vidas eram muito mais separadas, né? Você não tinha Facebook. Eu tenho um amigaço meu que descobriu que era avô, tem 2 anos, porque ele engravidou uma moça que ele também tinha 16 a 7 anos, que nunca mais viu na vida, ela não quis saber dele, teve uma filha, a filha descobriu ele no Facebook, né? Entendeu? A filha que ele nem sabia que tinha. Quando apareceu no Facebook, ele já tinha 3 netos. Assim, porra, entendeu? Pá, entendeu? Só que na época do meu pai não tinha Facebook, né, velho? Aí ele exportou a gente pro Rio, né? Ele já tinha uma família lá, também, a gente das 2 famílias, só que ele escolheu a gente de cá para ir para o Rio, que foi ótimo, que eu adorei, minha vida foi toda feita no Rio de Janeiro, saindo de Salvador com 6 anos de idade, e aqui ele ainda teve uma outra história que a gente não sabia, e aconteceu esse encontro, hoje todo mundo se dá bem também, é importante que todo mundo se conheceu, hoje todo mundo se dá bem, se gosta, não tem problema nenhum, entendeu? Mas bem curiosa essa história, né? Achei bem bacana. Faz parte do Brasil. Cláudio, a biografia do Bussunda, escrita pelo Guilherme Fiuza, ela também conta um pouco da história do grupo, né, do Caceta. Tem uma parte lá que eu achei bacana, achei até comovente,
Porque, como você falou aí, esse histórico difícil, né? Era mais ou menos a maioria do grupo, teve um, né? Assim, tinha que ralar bastante, né? Era de classe Não, média, baixa e pobre, né? mas eu e Hélio, né? Você e Bussunda, o Hélio, pois é. Bussunda já tinha mais grana, os outros eram mais de setores mais médios também, né? Beto, Madureira, mas não eram ricos, ninguém era rico. Bussunda já era uma família de mais grana. Já tinha Então, um pouco mais, né? os pais eram comunistas, esse negócio de comunismo sempre deu muito dinheiro aqui no Brasil, né? Então, aí, Ô, Cláudio, mas a passagem disso, quando vocês fecharam o contrato com a Globo, imagino que deve ter sido para o TV Pirata a princípio. Vocês foram comemorar na Praça 11, comer o segundo melhor frango lá da região, né? Essa sensação de conquista, de vitória, você já teve alguma coisa parecida na carreira, Cláudio? cara, naquele dia foi uma coisa se contextualizando, né? A gente realmente vendia uma revista que vendia bem, mas pagava a própria revista. A gente ganhava muito pouco, ninguém. Todos os outros tinham outros empregos, só eu e Bussunda, digamos assim, que tocávamos ali, entre aspas, profissionalmente. Bussunda até compunha um rap que a gente cantava quase todo dia, que ele cantava: ganho 15 de salário, pago 8 de aluguel, vou pra casa do caralho, vou morar em Padre Miguel. Aí ele cantava assim, que era tudo, e de repente, né, surge o TV Pirata, num contexto totalmente surpreendente. Eu já tinha meio desistido de continuar batalhando, porque eu tinha que pagar as contas, aí já tinha comunicado até o grupo, que olha, não dá, quando virar o ano eu vou arrumar emprego. Não dá para ficar tocando revista e não poder ficar endividado. Aí falei com meu pai para me arrumar um amigo dele, engenheiro, essas coisas normais. Assim, aí cheguei com. A gente foi jogar bola nesse clube e o Beto estava esperando, estava chegando com Bussunda. Aí falou assim: pô, Cláudio Paiva, que era do Planeta Diário, depois foi criador, redator final de Grande Família, Tapas e Beijos, um monte de coisa, está na Globo até hoje. Cláudio Paiva tinha ligado dizendo que ia surgir um novo humorístico, não tinha nome ainda, porque o Jô tinha ido para o SBT, precisavam botar um negócio no lugar. O projeto chamava Projeto Humor Novo, mas que a gente ia primeiro ter que fazer um vestibular, um teste, porque ninguém sabia se a gente sabia escrever para televisão. A gente tinha um monte já de ideia guardada de audiovisual, que tudo quando a gente fazia revista, a gente falava, pô, isso dava vídeo, que na época era esse termo que se usava. E fomos escrevemos escrevendo assim em parênteses, entregamos esse negócio, era um calhamaço de umas 70, 80 páginas, que a gente escreveu assim uns 5 dias. Curiosamente, todos esses quadros que foram entregues acabaram indo ao ar, foram ao ar, não teve nenhum refúgio, tudo foi, e fomos aprovados. Tanto, assim, e a gente fomos aprovados, fomos tratar o primeiro contrato. O contrato era um figuraça, o Rui Matos, produtor do TV Pirata, que depois foi homenageado até como personagem que o Cláudio Paiva criou, chamava Naná, que o Pedro Paulo Rangel interpretava, que era um produtor assim, mão fechada, mas ele tinha 1000 assim, folclores e tudo, e eu e Bussunda, que eram os caras que não tinham expediente fomos lá tratar da contratação. A primeira coisa que o camarada falou foi: olha, vamos tirando o cavalinho da chuva, que vocês vão ganhar dinheiro pra caramba, porque todo mundo tem uma fantasia em relação à Globo. É o seguinte: o primeiro contrato é padrão, é tanto, um abraço, não sei o quê. Quando ele falou é tanto, na moeda na época, não me lembro, era cruzeiro, cruzado, sei lá o quê, a galera que já trabalhava com engenharia em empresas, não sei o quê, tinha feito um piso, a gente já ganha tanto, então a gente não pode aceitar menos, então por menos de tanto não dá para abandonar os empregos, o tanto que a galera queria, finge que era 40. A gente ganhava 15. Assim, pra gente, 40 era muito, né? Aí o cara já chegou lá de cara assim, falando assim: olha, não dá, é 50 e não tem assunto, não tem conversa. Aí a gente ficou olhando assim, o Bussunda ainda jogou assim: pô, mas eu não tenho autonomia para fechar aqui, tem que falar com os outros grupos. O cara falou assim: o garotão é o seguinte, não vem dando de dureza, não, então é o seguinte, 60 é pegar ou largar. Aí eu falei assim: pega, aí pegamos, saímos, né? Quando saiu a porta, ele falou: yeah! E fomos para esse lugar que a gente almoçava, que a redação era uma sala, um prédio que meu pai alugava, tinha uns empreendimentos dele lá, coisas do Nordeste, que ele trazia um empório de um monte de coisa da Bahia, não sei o quê. Tinha uma sala lá que era a nossa redação, e na Praça 11, que era ao lado de um lugar que vendia um frango assado, que o cara era tão humilde e correto,
que ele tinha uma faixa assim, o segundo melhor frango assado do bairro. E a gente perguntava para o primeiro, falava, não, mas também não vou dizer, pô, já estou dizendo que eu sou o segundo. Pô. Aí a gente comia sempre lá, e era barato pra caramba, então tinha um prato basicão, que era, sei lá, 1 conto, 2 contos, e se você comesse com sobremesa, tinha um a mais, a gente nunca pediu sobremesa, porque a gente ficava com dinheiro contado. Aí no dia que a gente fechou sem contrato, a gente foi lá e pediu a sobremesa e era gelatina, a gente brindou com gelatina. Aí foi esse momento foi esse, quer dizer, que eu contextualizei longamente. Mas, assim, cara, eu acho que teve alguns momentos assim, que você chega assim e fala assim, caramba, eu cheguei aqui, porque eu sei de onde eu vim. Né? Então, assim, eu me lembro assim, da primeira vez que a gente te estourou nas rádios com 2 músicas, antes até de ter o programa, e a gente foi chamado na época, teve um frentão lá contra o Collor, que o Collor era a direita, malvada, então todo mundo, eu nem tinha votado nem no Collor nem no Lula, mas teve um comício no Sambódromo, né, que reuniu todo mundo, a gente estava com 2 músicas tocando no rádio, nem sem televisão, sem nada, a gente chamou e as músicas eram muito de sacanagem, incendiava público, caramba. A galera que foi lá só com voz e violão ficou meio até com medo da gente, porque não queria cantar depois da gente, para não levar vaia, o que. A gente chegou lá de moleque, assim, pô, não tava nem aí nada. Assim, aí eu sentei numa mesa, comecei a se esperar, não sei o que, daqui a pouco chegou o Djavan, que o Djavan tinha participado do grupo, do disco da gente, o Preto com o Buraco no Meio, por causa de um amigo nosso. Né? Aí, beleza, aí chegou o Djavan, chegou o Caetano, sentou lá o Caetano. Aí depois chegou o Chico Buarque. Né? Aí quando chegou o Chico Buarque assim, eu falei assim, pô, vou dar licença assim, um pouquinho, que eu tenho que ligar para minha mãe para contar isso, porque assim, ela não vai. E depois, outros momentos também, Copa do Mundo. Né? Você está na Copa do Mundo, estava eu e o Bussunda, assim, você vai contando as pessoas, todo dia. Aí um belo dia a gente chegou assim, o Beckenbauer passou pela gente, aí tudo bem, aí daqui a pouco passou o Maradona, a gente falou, pô, teve quando a gente foi também gravar. Essas coisas assim, de você encontrar pessoas que você não acredita, sempre é meio isso. Eu tive 2 encontros com. Não, 2 encontros, não, na verdade, 4 encontros, 2 com cada um, com o Fernando Henrique e o Lula, assim, os 2 com o Fernando Henrique. E com o Lula, assim, o Fernando Henrique, assim, como emissário da Globo, a pedido da Globo, para conversar alguma coisa, uma vez com o Fernando Henrique, outra vez com o Lula. Outra com o Lula foi para passar o filme do Caceta, que na época o Antônio Grassi promoveu o negócio que depois ficou conhecido como Cinema Alvorada, o negócio da retomada do cinema brasileiro. Nosso primeiro longa estreia foi uma noite folclórica, né? Assim, que foi, nós fomos todos, mais Maria Paula, mais uns convidados da produção e mais uns convidados do governo. Eram 28 pessoas, 14 de cada lado, porque o cinema cabiam 28 pessoas. E aí teve essa noite também. Então você encontra assim, presidente da República, né? Uma coisa, você ir no jantar do Palácio Alvorada, tudo isso é marco, né? As coberturas da Copa do Mundo, a morte do Bussunda foi um negócio que é óbvio, que é completamente né, fundamental, marcante, imenso. Então, todos esses marcos aí são significativos. Cláudio, a gente viu esses dias, né, a reunião ministerial lá do Bolsonaro, né, que acabou vazando, né, e eu queria saber como eram as reuniões do Cacete do Planeta. Piores que aquilo. Porque primeiro também a gente não sei se a gente estivesse sendo gravado, né? Se a gente também ia se comportar. Não, a gente teve isso, né? A gente primeiro, todo mundo ali é mais ou menos do final dos anos 50, com exceção do Reinaldo, que é um pouquinho mais velho, que é do início dos anos 50, meio ali. Todo mundo é dessa geração aí, só para contextualizar. Então a gente sempre foi, digamos assim, macho heterossexual do bom e do mau sentido. No mau sentido, graças a Deus, nunca fizemos nenhuma barbaridade em relação a esse poder que o macho heterossexual tinha, inclusive de ser bastante agressivo. Entendeu? A gente tem uma agressividade na argumentação, na coisa. Primeiro que todo mundo tem capacidade de argumentação, porque é uma coisa do tempo que existiam boas escolas ou mães que faziam questão que a gente tivesse vocabulário, lesse, o cacete. Então todo mundo tem capacidade de argumentação, todo mundo leu, ninguém é burro, não sei o quê. Então todo mundo ali está defendendo uma ideia, todo mundo é criador. Tem um negócio que eu acho que é maravilhoso, que é o coletivo criativo não hierárquico, que é onde as pessoas podem jogar o que quiser, mas jogar o que quiser também tem o direito até de ofender a tua ideia. O camarada vai falar, pô, isso que você falou é uma merda, isso é agressivo, isso é com 7 homens. O tom, às vezes, é muito alto. Por exemplo, a gente tinha uma brincadeira que a gente sabia, pelo que a gente tinha uma casa,
a gente teve várias redações, mas há uma última que a gente ficou quase 20 anos em Ipanema, uma casa, que os porteiros em volta comentavam com os funcionários da gente, pô, vai acabar o grupo, né? Pô, ontem foi fogo, a gente brigava, assim. Mas a nossa vantagem também, a gente sempre brigou pela ideia, entendeu? Assim, a gente teve muitas espertezas, até porque histórias passadas também chegavam até nós, a gente definiu várias coisas antes do sucesso mega, principalmente a questão de grana, né? Que, tipo assim, para ninguém virar patrão do outro, que a gente sabia que alguém do grupo ia ter mais relevância, o Bussunda, é claro, e para ele ter essa relevância, obviamente, ele ia impactar no mercado diferente da gente, então, dos outros. Então, de cara, a gente já estabeleceu na Globo uma equidade entre todos os membros do grupo, todo mundo sempre deu igual ali. E depois, para distinguir de cara, mesmo assim, intuitivamente, não teve essa ideia, ninguém pensou tanto assim, mas acabou resultando nisso, que você não era um casting, a gente não é um elenco, a gente veio de turma, a gente veio de galera, a gente tem a nossa, digamos assim, se o hábito de vocês não é esse, azar, o meu é, entendeu? Então a gente estabeleceu isso de cara como a norma. E a outra norma é que, por mais que exista, né, o brilho próprio, o mérito do indivíduo, entendeu? E eu sou um cara que mais admira isso, eu tenho um pavor do coletivismo, da coisa demais assim, né, que todo mundo tem que ser formiga, diferente, todo mundo tem que ser tratado como igual, mas obviamente todo mundo é diferente. Então você tem, dentro desse hábito, né, que a gente, desse convívio, dessa coisa toda, muito impacto, muito atrito. Muito atrito. A minha função como redator final, que eu fui redator final o tempo inteiro, todos os programas, era arbitrar, de uma certa forma, até o momento que você diz assim, não, chega, vai, então tá, então eu decido, não sai daqui, tem que sair. O prazo também é uma coisa interessante, é muito educativo. A indústria é uma coisa muito educativa, porque a gente tinha depois, quando a gente passa para ser semanal, então, uma mecânica de fazer, que a gente é o único programa até ali, e depois da gente também, que a gente era redação e elenco. A gente fazia as duas coisas. Então, a gente, por ser redação e elenco, é óbvio que você tem que ter foco, tem que ter rumo, não pode ter coisas infindáveis. As coisas têm que ter fim, tem que ter procedimento. Então, a gente acabou também aprendendo a lidar com isso. Mas isso falando a nosso favor, a gente criou mecanismos de domesticar vaidade, de domesticar ego. Tipo, você sabia, por exemplo, que o Bussunda, quando começasse a fazer muito comercial, ele não poderia estar na redação trabalhando pra caramba, porque ele estava fazendo muito comercial. Ele só fez muito comercial porque ele fez sucesso com textos e personagens criados por outros também. Então, obviamente, ele ganhava um tanto a mais, porque a questão de acreditar que o indivíduo vale, então tinha um mérito próprio dele, mas sempre pingava para o grupo uma parte substancial também. Então, não é uma questão só, digamos assim, é uma questão de inteligência de gerência também. Foi a ideia até do Beto, não é uma questão só de... É uma coisa que parte do quesito da amizade, parte do quesito da equanimidade, mas ela, na verdade, alcança uma coisa muito mais prática que isso, porque as amizades se desgastam, o tempo corrói coisas, inclusive, mas as combinações, se estão feitas e são orgânicas, até porque você também pode, né, reavivá-las, atualizá-las, elas acabam servindo também como uma liga, um cimento, e também uma memória de quando você fez, de quando você era jovem, de quando você estava começando, o porquê daquela lei, né, o porquê daquele fundamento, né, daquela fundamento dos pilares da pátria. Você tem ali, da nossa nação, aquela Constituição que foi seguida. Então, outra coisa que foi muito esperta da parte da gente, assim, quando a gente começou, a gente mudou de trás das câmeras para frente das câmeras, entendeu? Foi um passo. A primeira coisa que acontece, você ganha muito mais. Você ganha muito mais de tudo. A primeira coisa que a gente decidiu é que sempre teria um diretor, o diretor sempre escalaria os papéis
e a gente nunca discutiria do grupo isso, entendeu? Você sempre foi proibido de discutir escalação. Você podia discutir tudo, tudo, não interessa. Menos achar que eu deveria fazer esse papel, eu faço esse papel melhor que você, eu estou sendo perseguido porque eu estou fazendo menos coisas. Se você estava achando qualquer injustiça ou qualquer coisa, você discutia com a direção. A gente tinha combinação que a direção nem trazia essa discussão. A gente nunca, não é que ela nunca tentou, teve tentativa, ela nunca se implantou, porque existia essa combinação. A combinação, assim, está chateado, fala com o diretor. E o diretor existia muito mais nesses momentos do que efetivamente no momento ali do dia a dia, porque como é um coletivo de gente de muita personalidade, também interferia ali. E a gente tinha essa vantagem, que na hora da gravação, você ainda podia estar criando, porque você não tinha que esperar o autor estava lá. Exatamente. Então é isso. Bom, em súmula, é isso. Ô, Cláudio, como é que você foi o escolhido para ser o redator final? Eu dei porrada em todo mundo. Mentira. Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: quando o TV Pirata, o Cláudio Paiva vai fazer a redação final. Primeiro ele foi fazer sozinho. O trabalho é imenso, que é toda semana, aquele mar de ressaca. Aí o primeiro ele chamou o Hélio para ajudar ele. O Hélio passou um tempão como ajudante dele, auxiliar dele. E depois ele começou a fazer um revezamento de algumas pessoas para fazer. Quando a gente migrou, acabou a TV Pirata, e fomos fazer alguns projetos que a gente tentou, e o que acabou vingando foi o que virou o Cacete Planeta Urgente, mas antes a gente passou meio um estágio no programa chamado Dodge para Maiores, porque era basicamente o Cacete Planeta, só que não queriam dar um nome com a marca Cacete Planeta, porque a gente não era tão conhecido, a gente tinha contratado Doris Guise, e aí foi Dodge para Maiores, e a gente ali fez a gente estava naquela dupla função já, né, de escrever e atuar. Mas o que eu estava falando, cacete? Esqueci de perguntar. Tá, eu perguntei assim, você falou que estava fazendo um rodízio na TV Pirata, não é? Aí, quando a gente estava fazendo o Doris era como ele era composto? A gente tinha um núcleo que a gente chamava de jornalismo mentira, humorismo verdade. A gente fazia as reportagens de rua, porque a gente não se achava com confiança e competência para ser ator. Então a gente fazia repórter. E durante muitos anos que foi servir de escola para a gente, enquanto o programa era mensal, nossos personagens eram só repórter 1 e repórter 2, entendeu? Não tinha outro tipo tirando uma figuração, uma coisa, mas personagem não existia, era esse. Os personagens ali. Então, quando a gente estava ali fazendo no início o piloto, o cacete, tinha uma outra parte do programa que era um jornalismo light, vamos dizer assim, que era a responsabilidade do Geneton Moraes Neto. Isso. Das pessoas mais brilhantes que eu já conheci, teve uma morte precoce, infeliz, que faz uma falta, a inteligência dele faz uma falta. Era um cara muito bom, foi um grande entrevistador, e a gente se encontrou um pouco, nessa época muito, porque a gente trabalhou junto, mas todas as vezes que a gente se encontrou, para mim, foi muito legal. E aí, aí tinha o Geneton, tinha outros editores, Marcelo Tais, tinha o Cláudio Paiva. Aí o Cláudio Paiva achou que ele falou isso numa reunião do grupo: o programa tem que ter um redator final. Ele não queria fazer mais porque, primeiro, que ele não era mais dono daquele programa, que tinha vários, e porque ele já tinha feito no TV Pirata, e ele me indicou, assim, da cabeça dele, me indicou, assim, porque ele achava que eu tinha uma certa capacidade de tocar o barco, e tenho mesmo, eu tenho uma coisa de me agoniar com a questão de assim, ser meio um timoneiro, meio que por agonia, não porque eu não consigo, assim, eu vou lá e tento impor um ritmo, eu tenho uma preocupação, por exemplo, com o tempo eu acabei tendo uma parceria muito forte com o Beto, que o Beto também tem uma coisa da organização, então a gente sabia direitinho, por exemplo, qual era o material que a gente tinha em estoque do programa, o que é que tinha dado o histórico de Ibope do programa, quanto a gente tinha, por exemplo, de fazer de logística para daqui a um tempo a gente fazer uma matéria um pouco mais especial, que gaste mais, uma viagem, né? Que a gente também, até hoje, é o único programa da história, não é o único, na verdade, mas foi o primeiro da história do humor a viajar. Depois o Pânico também, até porque seguia nossa trilha, fez também isso. A gente viajava, a gente começava, quando o programa era mensal, então cada programa tinha uma viagem especial. Depois, semanal, obviamente, logística difícil, tirando eventos Copa do Mundo, Olimpíada, Oscar, a gente foi à Antártida,
entendeu? A gente foi Antártica, o único objetivo da gente Antártica era contar a piada mais longínqua da história da humanidade. A gente vai ter uma latitude da Casa do Chapéu para contar uma piada besta, eles dois contando piada de português, lá qualquer, uma piada normal, mas para levar uma piada até onde ela nunca tinha ido, entendeu? Então, essa ideia de você... A gente gravou um único especial do programa, que foi um programa temático, que tinha uma história no ano 2000, que o mundo ia acabar, e a gente fez um programa temático que era... O programa começava com o Fernando Henrique, que era presidente na época, nosso Fernando Henrique, tranquilizando a nação, que não ia acontecer nada, que aquilo era só uma superstição boba, aí pum, explode tudo no meio do depoimento, o mundo acaba e só sobra, a gente vai para o deserto de Atacama, que era o mundo era destruído, e só sobra a Maria Paula e eu para recomeçar a humanidade, e a Maria Paula não quer dar para mim, nem eu sendo o último homem sobre a face da Terra. O Beto foi também de Deus, para poder, no interesse de continuar a continuidade da humanidade, interferindo a meu favor, para Maria Paula ceder, mas ela prefere, no final, ela casa com uma lhama e tem essa zoofilia final aí. Então eram programas assim, que a gente também tinha essa intenção. Para você ir para Atacama, para você ir para Antártida, para você, além de negociações, você tinha que ter uma gerência do próprio programa, entendeu? Então a gente tinha muito isso, entendeu? Aí acaba, claro, nisso eu acabei tendo uma interface maior com a direção, com a própria direção da empresa, entendeu? Eu acabei participando lá dos seminários, das decisões, e acabei, obviamente, convivendo mais com o board, o comando, do que o resto do grupo. Mas começou assim, sim, diga. Você especialmente participou de programas assim, antológicos, né? TV Pirata, Dodge para Maiores, que era muito bom, Caceta, nem se fala. Você fez também aquela O que eu vi da vida no Fantástico, então coisas muito boas. Mas você também fez Tomara que Caia. Era para equilibrar um pouco, Cláudio? Todo mundo tem direito a um grande equívoco, né? Ali nasceu equivocado, obviamente a posteriori é mais fácil falar, mas a meu favor, eu falei muito lá internamente isso, que tinha um defeito no ovo do negócio, porque a ideia de você ser game e humor ao mesmo tempo. Aí o humor tem uma questão que é fundamental, chama timing. Entendeu? A ideia de que você vai interromper uma piada e você vai ter uma casca de banana para os atores, eles vão ter que improvisar a partir dali, e isso vai ser um jogo de disputa de dois times, tudo bem, isso pode ser interessante, mas tem que ter alguns preceitos. Primeiro, digamos que você mantém o improviso e que tudo seja de surpresa mesmo, para os atores, mas os autores não podem ser surpreendidos que, de repente, no meio de uma construção de uma piada, interrompe, vira um caos, entendeu? Então tinha momentos que o próprio texto que você escreveu você não conseguia mais reconhecer, porque a estrutura ia. Então não adiantava nada você preparar uma piada, porque a estrutura já tinha sido detonada, porque era tudo, e mais ainda, que era para ser um game, que não era um game, que não tinha vencedor, então não era um jogo de nada, era um jogo para nada. Então ele tinha incongruências básicas no DNA, já era uma coisa disforme no DNA. Fora que é uma coisa mais complicada ainda, que quando a gente foi chamado, eu fui chamado para montar fazer um piloto, eu fiz um piloto, o piloto foi aprovado. Quando foi decidido que o programa ia ser feito, já tinha passado não sei quantos meses, toda a redação já tinha ido para outros programas. Então, de fazer outra redação. Não significa que essa redação fosse pior do que a outra. O problema é que, ao começar tudo de novo, a gente começou e tinha uma encomenda, que você tinha que entregar os textos, 12 textos para 12 programas na temporada, acabou, desmobilizou a redação e o programa vai ao ar. Só que quando o programa for ao ar não deu certo, chama a redação toda de novo para consertar tudo, e o texto, que não era, que a encomenda foi essa, o texto não é para ser nada. Eu falei assim, gente, o texto não pode ser nada, entendeu? O texto é para ser só um gramado onde os jogadores, que eram os atores, iam jogar a bola deles. Só que depois o texto passou a ser o culpado de que não está... Bicho, a gente mandou os textos há 3 meses atrás, entendeu? Aí estava tudo certo. Não estava certo. Então, tudo foi muito errado. Então, serve, não foi só. A gente teve
outros erros também, assim, de evento, show, que a gente que deu errado, algumas coisas também. Ali, obviamente, foi eu converso sobre, não tem o menor problema, assumo a responsabilidade de que não ter conseguido, digamos assim, dar a volta no negócio, porque eu não acho que era possível o texto salvar aquilo, porque para salvar aquilo, por exemplo, tem um exemplo daquele programa que era nossa, inacreditável, por exemplo, que quando você interrompia o sketch para ter o tal jogo, que era uma prenda que o time que tinha, de atores tinha que pagar, e se ele conseguisse pagar a prenda, ele continuava contando a história, senão entrava outro time. Ou seja, toda vez que estava outro time, tinha que começar contando de novo, então já ficava meio. Já tinha esse quebra-molha, né, complicado. Com mais complicação ainda, que a gente não. Como era game e humor, e a gente foi comandado a fazer só a parte de humor, a gente não tinha interferência nenhuma na criação das tais brincadeiras, nem quando elas entravam, nem quais elas seriam, entendeu? Para exatamente manter uma certa honestidade na mecânica. Isso para o show foi horror para a pessoa que está assistindo, porque quem escrevia não era quem botava, quem interrompia o texto. Então foi assim, era um equívoco em cima do outro. Quando você bota um equívoco em cima do outro, bicho, para dar certo, bicho, é muito complicado, é muito complicado. E aí quando você bota o negócio no ar, que dá errado, começa a entrar em água por tudo que é lugar. Ih, rapaz, igual a Síria aqui do nada. Porque começa a entrar água por tudo que é lado, que aí entra a questão das frustrações. As pessoas. Claro. Mesmo jeito que tem as vaidades, os egos, todo mundo. Aí o tal do time já pulveriza. Começa o cara a achar que tô me dando mal nesse troço aqui, aí já começa a querer fazer menos, aí já começa um puxar o tapete do outro, entendeu? Isso tanto na questão do casting, como na questão também de por trás das câmeras. Aí começa todas as acusações, aí desanda, né, velho? Do mesmo jeito que o sucesso, a vitória, a conquista leva adiante, e também tem seus problemas, o insucesso, o fracasso também deixa rastro, né? Não tem jeito. O povo não tem dente, seu Creyson presidente. Esse era o slogan do personagem que você fez, um dos mais famosos, fez um comício enorme aqui em São Paulo, mais de 15 mil pessoas, né? Você acha que o seu Creyson ainda é o melhor candidato a presidente do Brasil? Não, nunca foi. Ele era uma resposta oportuna, né? Tanto na história do. Foi uma das perguntas que você fez, uma coisa marcante. Assim, o comício do seu Creyson foi uma coisa marcante. Para mim, primeiro que eu estava lá, a segunda era uma coisa muito impressionante como autor, porque o seu Creyson é um personagem muito ficcional. Entendeu? Ele é um personagem muito trash, era um cara de dente pintado, não sei o quê, e ali ele tinha uma atuação, um contraste, que ele estava atuando na vida real. Ali era um evento, tinham 15 mil pessoas, não eram 15 mil figurantes. Essa palavra de ordem que você fala, é a palavra de ordem que surgiu nesse começo da galera. Entendeu? Depois a gente incorporou, mas foi a galera que cantava lá, o povo não tem, tinha faixa, o povo não tem dente, seu Creyson presidente. Isso porque tinha 15 mil pessoas lá, fomos na Praça da República em São Paulo, foi convocada num dia, no programa, um único dia, o programa encerrou, a gente falou, a semana que vem já está a gravação do comício do seu Creyson na Praça da República em São Paulo. Na semana anterior tinha tido um comício do Ciro Gomes, que tinha tido menos de 1.000, e aí ele deu um monte de declaração, atacando a gente, dizendo que era de serviço à democracia. Aí, quando a gente trabalha, tem um monte de rádio no comício, televisão, dos outros canais, e todos os caras me entrevistando como o seu Creyson, como candidato. O que é que o seu Creyson acha disso? O seu Creyson acha daquilo? Aí eu me lembro disso, que o Ciro Gomes declarou, eu fiquei, não, é inveja. E aí, mas tinha um negócio ali, entendeu? Que como é que o seu Creyson começa? Você teve os votos de protesto lá atrás, desde o Cacareco, o Rinoceronte, até o Macaco Tião, que a gente lançou. Então, teve um mosquito, uma vez também, que foi votado no município de Vila Velha, numa eleição excepcional que teve anulada, aí o voto nulo. E o voto nulo, antigamente, era escrito. Então, você impactava desse tipo, porque você sentia antes de existir os mecanismos de viralização, todo mundo teve a mesma ideia de votar no Cacareco, muita gente votou no mosquito, muita gente votou no Macaco Tião. O seu Creyson surge de outra coisa, não é da questão do voto do protesto. O seu Creyson
surge da legislação eleitoral que proíbe a gente, naquela época, proibia de não ser equânime. Você podia fazer piada desde que fosse contra todos os candidatos. Só que no primeiro turno são 20 candidatos. A gente brincava com isso, a gente falava assim, bom, tudo bem, tem piada pro Lula, tem piada pro Serra, tem piada para, sei lá, que era mais Marina, Ciro, mas ainda falta o Almirante Fortuna, ainda falta o David Félix. Aí a gente só fazia os candidatos de verdade no segundo turno. A gente brincava com o horário eleitoral de um deputado, ou seja, de um monte de candidatos fictícios, um monte. Ontem mesmo teve ontem, não é hoje, mas ontem passou uma maratona do caceta no canal Viva, e teve vários desses horários eleitorais, não sei o quê. Então a gente fazia vários candidatos malucos, não sei o quê. E quando chegava no segundo turno, a gente fazia paródia dos reais. Aí via o nosso Lula, via não sei o quê. Então, como para escapar da legislação eleitoral, alguns anos a gente lançou candidatura própria. A gente lançava candidatos próprios. E aí a gente lançou o Seu Crespo, estava batendo uma bola de popularidade entre os nossos personagens, e a gente resolveu lançar um candidato personagem a presidente, e o Seu Crespo, na época, era o nome natural do partido. E aí lançou, só que a gente ficava brincando com isso no programa, né? Fazendo promessa, horário eleitoral. Aí até um belo dia, até eu que dei ideia, eu falei, pô, vamos fazer um negócio na rua mesmo. Só que eu não esperava, né? Eu via que eu fiz um documentário sobre humor, sobre o humor no tempo da ditadura e na época da abertura democrática. E eu tive que rever muitas imagens, inclusive do começo do Seu Crespo. Eu fico impressionado. Entendeu? A gente fez um show agora também dos 30 anos do Caceta, que a gente também passa imagens da nossa trajetória, e tem lá desse começo do Seu Crespo também. Quando você vê assim, a galera falou, caramba, que obviamente você não lembra, né? Mas eu fico impressionado. Então, assim, e tem muita gente que falava, até hoje, para mim, pô, vou ter você do Seu Crespo. Mentira que era urna eletrônica, mas valeu a intenção. E tinha essa coisa de comparações, né, que na época do Tião também tinha, que era, estão lançando negócio, quer fazer. Você está sempre a serviço de alguém, né? As pessoas sempre acham que aquilo faz parte de uma conspiração. Eu não sei se as pessoas são manipuláveis facilmente, aí acham que todo mundo ou se acham, né, digamos assim, vítimas de manipulações o tempo todo, por isso acho que o tempo todo não, isso é maluquice mesmo, entendeu? Mas várias vezes. Mas Diego. Ô, Cláudio, você dirigiu um documentário sobre o Simonal. Você falou agora de 2 documentários que você fez sobre humor, muito bom, rindo à toa e tá rindo de quê? Né? Muito bons. Tem algum personagem, algum tema que você esteja trabalhando agora para fazer algum documentário? Eu fiz um sobre Chacrinha, que é um personagem maravilhoso. Já tinha um documentário, mas eu fiz, na verdade, um documentário de encomenda. Assim, uma produtora que fez o longa, né? A Media Bridge, que fez o longa de ficção, do Andrush. Aí, com um acordo lá da Globo Filmes, a ideia deles era fazer um combo, lançar um documentário, uma ficção, para depois virar uma série, juntando os dois. E aí eu produzi o documentário, já finalizei, gosto muito, mas não foi lançado por questões da produtora, porque ia lançar cena, com o negócio de pandemia não tem cinema, então não lançou. Então fiz isso do Chacrinha, que nem foi um personagem que saiu assim, quero fazer um documentário sobre Chacrinha, mas como veio a encomenda, tive que, ao aceitá-la, cair dentro, e realmente é um personagem fabuloso, entendeu? Assim, temos vários mereceriam, né? Eu já tentei aí, mas obviamente tem várias questões, desde das arquiteturas financeiras até as próprias vontades das famílias, né? Tim Maia, né? Chico Anísio, Milô, né? Eu acho que Milô é um grande nome também. Estou trabalhando agora na viabilização de e tudo agora também, ou é documentário ou é série também, né? Estou trabalhando bastante, mas ainda falta bastante coisa também para bater o martelo, que é um sobre o Bussunda, né? E até óbvio que bebe bastante na biografia do Fiuza, mas também bebe mais ainda no meu próprio convívio, porque eu conheci o Bussunda tinha 9 anos de idade e vi morrer, né? Então, assim, assisti, vi, não é que eu estava perto, eu vi vendo. E aí tem também a questão e estava fazendo também um sobre Nelson Rodrigues, entendeu? Tem outros também, mas outros são assim,
tem muita coisa assim, muito ainda embrionária, que eu tenho parcerias diversas, muita coisa, tudo meio paralisou, né? Tipo, se tirando o streaming que ainda está respirando, o resto tudo paralisou por várias questões no mundo, mas no Brasil você vê assim, o cinema já paralisou antes, a Ancine já paralisou bem antes de pandemia, até antes até de Bolsonaro, entendeu? Porque teve uma intervenção do Tribunal de Contas por causa de não prestação de contas, que teve presidente em cana, o cacete, e ainda era a galera que estava com o mandato do Temer, não é? Então já vem batendo na tamburelo ali desde não sei quando. Então estamos aí ainda no audiovisual, enquanto der, e com ideia. Sempre gostei de ter ideia, sempre gostei de ter parceiro, de encontrar e compor time, né, que eu acho que é bacana, sempre é bom você ter. Conhecer outras pessoas, né? Também trabalhar com outras pessoas é bom que tira o limo, né? Rolling Stones, né? É isso aí. Diga. Você citou o Milor, e tem uma frase dele assim, ó. O cara só é sinceramente ateu quando está muito bem de saúde. Você acredita em Deus, Cláudio? Não, como diz Madureira, eu não tive, como você diz, a felicidade de ter fé, né? Assim, mas o Milor tem mil frases que são Milor seria a Bíblia, né? Assim, algo a seguir. Eu acho assim, eu não só entendo como quem sou eu para colocar em discussão a importância das religiões ou das crenças na história não só da humanidade, como do processo civilizatório. Entendeu? Tudo você começou temendo, mas também foi buscar explicações e tudo. Mas eu já sou um cara que nasce bastante tempo depois do iluminismo, né? Então, assim, eu sou muito mais fascinado com a pesquisa, descobertas. Eu adoro ler, que eu chamo de ciência para dummies, né? Ciência para leigos, essa coisa, esse material esse paradidático, que tem gente muito boa, que escreve muito bem nessa área. Então, assim, para mim é muito complicado. Eu não tenho a transcendência, para mim, que eu acho que é fundamental. O que existe já é demais, entendeu? Assim, para mim, a própria existência já é um negócio muito mágico, muito incompreensível. Para eu ter que inventar ainda uma explicação de aí um ser onipresente que criou tudo. Eu acho Deus assim uma das maiores criações do homem, entendeu? Eu acho que uma necessidade do homem eu acho interessante que ao ver, desculpe, de fora, como o criador e a criatura têm papéis opostos, que foi a criatura que criou o criador, entendeu? De várias formas, né? Não tem Deus, né? Tem deuses, né? Não existe nada mais politeísta do que o catolicismo. Pô, só de Nossa Senhora deve ter 6 mil, 10 mil, entendeu? Então, assim, você tem essa coisa da necessidade de transcender. Eu encontrei um guia uma vez, quando eu fiz meu sabático, logo quando o programa acabou, e a gente foi em 2013, eu e minha mulher passamos alguns meses viajando, e a gente foi para um tempinho, uns 40 dias viajando pela Rússia também. E aí tinha um guia lá em Moscou, que aí eu fiquei notando lá um negócio lá num patriarca deles, que sempre aparece uma representação ele nu, mas que não aparece o pinto, por moralismo, que o cara cruza as pernas, assim, mas ele está sempre pelado. Aí um guia me explicou que o cara é o patriarca, mas ele era doente mental, e naquela época ele andava nu, e naquela época os doentes mentais também eram vistos como pessoas que tinham contatos com outros planos de existência. Eu falei, pô, engraçado, eu acabei de ler um livro que fazia essa correlação de mitos religiosos com diagnósticos recentes de síndromes, psicopatias, caramba todo, e o cara pegava 10 livros para explicar, não, olha, porque muita coisa que você encontrava ali dos jejuns, não sei o quê, da privação de coisas que você para ter visões, e as visões também, hoje em dia você também diagnostica com uma discussão lá meio sofisticada, não interessa agora. Aí eu falei com um cara sem passar, e ele falou uma coisa para mim que eu achei genial sobre religião, que eu falei, não, eu vou te explicar como funciona esse negócio de crer, de religião, de Deus, não sei o quê. Todo mundo tem necessidade de
de algum momento na vida, ou vários momentos na vida, ou todo dia, ter alguma coisa assim, alguma transcendência com um plano que seria mais elevado, mais superior, assim, ou seja, que você pode chamar assim, de conversar com Deus, entendeu? Mas se Deus responder, aí ferrou. Entendeu? Aí ferrou. Entendeu? Aí se Deus falar, não, vai lá e faz isso, vai lá e mata os infiéis. Então você não entendeu. Você perguntar, tá tudo certo. Agora, se Deus responder, ferrou. Então, para mim, eu tenho aquela coisa assim. É o clichêzão, obviamente. Não tenho que eu respeitar ou não respeitar, porque não depende do meu respeito ou do meu desrespeito. Agora não consigo crer, não tenho como. É mais forte que eu a não crença. Eu sou bom de não crer, né? Eu gosto muito mais de perguntas. Eu gosto muito de perguntas. Eu acho que as respostas não necessariamente elas precisam vir. Eu acho que às vezes as pessoas têm tanta necessidade das respostas que acabam tendo a necessidade de ter respostas simples para as coisas complexas. E respostas simples para as coisas complexas às vezes dão em coisas muito complicadas, muito erradas. Já deu muito errado, né, na história da humanidade. Então, mas é isso. Para encerrar, Cláudio, você tá rindo do quê? O que te faz rir? Cara, sinceramente, sim, fica também um pouco clichê, tá difícil hoje, né? Uma situação dramática de tudo, muitas mortes, né? Você tem uma coisa inédita na história da humanidade, você pensar assim, só pelo número de óbitos, né? Nos últimos décadas, entendeu? Você teve ali tsunami, né? Foi na morte do caramba, tsunami foi ali no lugar da tsunami. Você teve a Guerra dos Balcãs, se for mais para trás, a Guerra do Vietnã, entendeu? Mas não tem paralelo. Quando o impacto que o 11 de setembro causou na vida das pessoas que não moravam em Nova York foi imenso. Hoje todo mundo passou a ter que chegar em aeroporto não sei quantas horas antes, tirar sapato. Mesmo quem não viajava, não sei o que, o mundo ficou mais distante, ficou mais desconfiado. Teve vários episódios, Jean Charles, vários episódios horríveis de pessoas que passaram. Agora, esse troço é muito mais, o impacto é muito maior. O 11 de setembro não gerou necessariamente 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de desempregados no Brasil, entendeu? Como vai gerar, entendeu? Então é uma época muito complicada, muito densa, é muito difícil, né? Nós temos o contraste, sempre tivemos, de mais um presidente histriônico, que a gente tem vários presidentes que dão um personagem de humor, o Lula era um, a Dilma era outra, o Bolsonaro por outro. O Bolsonaro pode entrar direto na Praça Nossa, que é tipo, tá lá, tá ok, é um personagem ali. Então ele tem essa coisa histriônica que de uma certa forma propicia o humor, propicia rir, mas dentro de uma pauta complicadíssima, né? Completamente medieval, retrógrada, imbecil, muitas vezes também com esse tipo de comportamento dele, esse virulento, não sei o quê, atraindo respostas também muito imbecis e discussões muito pobres, né? Porque você fica discutindo entre quem roubou muito e contra quem é muito escroto. Né? Então pensa assim, entendeu? As escrotidões são meio, né, 3D, né? Parece que você está cercado por todos os lados, né? Tipo, a sua escrotidão 360. Então é difícil. Agora, ao mesmo tempo, né, você teve essa reunião ministerial, né? Você tem hoje em dia as facilidades das ferramentas. Você não consegue passar, se você faz parte de 2 grupos de WhatsApp, você recebe uma piada a cada 30 segundos, entendeu? A questão aí do confinamento, das séries, por exemplo, tem muito material bom para você assistir, muita coisa boa para assistir, de YouTube, TikTok, não sei o que, tem coisa. Então dá para rir de muita coisa sempre, né? Você tem, entendeu? Tem um livro maravilhoso que eu recomendo, que chama Foi-se o Martelo, em português, tem um trocadilho, óbvio, que é sobre o humor na época da Cortina de Ferro, que é um inglês que fez isso aqui, e além de ter uma tese, ele discute no livro se o humor tem poder ou não de corroer, né, os poderes absolutos, casos inacreditáveis de nego que morreu por causa de piada, foi fuzilado por causa de piada, né? Entendeu? E até
piadas maravilhosas, né? Piadas maravilhosas. Então você tem assim uma coisa que você vê em circunstâncias muito, muito, muito ruins, nego riu, entendeu? Nego riu, entendeu? Se você vê em Gulag, nego fez humor, entendeu? Fez piada de prisioneiro, entendeu? Assim, condições adversíssimas, entendeu? Então, assim, eu hoje, respondendo finalmente a sua pergunta, eu tenho rido disso, do cotidiano que a gente recebe isso, né? Piadas de meme. Pô, agora teve no meio da pandemia esse negócio da meme do caixão, que anda. Todo dia. É isso, né, cara? É o único remédio. Vamos rir. Né? O que sobrou, né? Cláudio Manuel, você não imagina a honra que é conversar com você. Eu já conversei com o Hélio, conversei com o Marcelo, conversei com o Hubert. Faltava você. Oh, que bom, falta o Reinaldo também. Falta o Reinaldo. Falta o Reinaldo e o Beto também. Os dois eu não conversei. Vocês, o Cláudio, fizeram um humor que eu nunca mais vi se repetir, que era muito sofisticado. Eu fiz letras e a minha professora, o que ela ria com vocês e o que ela abordava o texto com vocês, o texto de vocês, né? E ao mesmo tempo, todo mundo ria, todo mundo entendia. Então, o que vocês fizeram, Cláudio, assim, para a gente ser agradecido para sempre. Vocês marcaram realmente uma geração e foi muito bom ter convivido às terças com o Cacete Planeta. E você não imagina o privilégio, viu? Muito obrigado por tudo, viu, Cláudio? Muito obrigado pelas palavras, Ricardo. Muito gentil. Na verdade, o pagamento é esse, é o carinho, é o reconhecimento. Bacana, bom saber que a gente, sei lá, importou para algumas pessoas. Muito bom. Muito bom. Muito. Cláudio, eu queria já te fazer um pedido, quase uma promessa. À vontade. Quando tudo passar, e você estiver aqui em São Paulo, eu estiver no Rio, vamos marcar uma conversa presencial. Vamos. Eu fiquei com ciúme, da inveja do cupom do Pondé lá, muito boa. Vamos ótimo, até porque eu adoro São Paulo e tem até uma das coisas que eu sinto falta dessa pandemia é isso, essas viagens que eu fazia muito em São Paulo, sul da Bahia, Minas, que eu vou muito. Pois é, então. Tá bom. Então é isso. Vai ser uma honra. Uma hora que você quiser. Tá bom? Vamos só esperar acabar esse inferno. Valeu, Ricardo. Isso aí. Valeu, Greg. Gente, muito prazer, muito obrigado. A gente volta em breve com mais um bate-papo no Pretexto. Até mais. Valeu, galera.